doutor juiz de direito, doutor Maurício Barras. É uma honra, mais uma vez, participar de uma sessão plenária do Tribunal do Júri, presidido por Vossa Excelência, que possui toda uma dinâmica e que, de fato, nos traz a tranquilizar um julgamento e nos traz a tranquilidade e a competência que lhe cabe, de tal forma que abrilhanta a magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. É um prazer ter o senhor aqui como presidente do Tribunal do Júri na comarca de Formosa do Rio Preto. Receba todos os meus cumprimentos e desejo boa sorte a Vossa Excelência, onde o senhor prosseguir na sua vida profissional. Excelentíssima senhora doutora Thaís Lima Oliveira, é um grande prazer estar aqui em lados opostos, como bem disse, mas que trazendo à baila a postura de Vossa Excelência, que me fez, nesta data, ter uma visão diferente do Ministério Público que eu tinha até momentos antes deste julgamento. Vossa Excelência aqui demonstrou total humildade e trouxe sim a este plenário o verdadeiro papel do Ministério Público, que é trazer justiça, onde a senhora trouxe essa palavra por várias vezes, e ali eu confesso à senhora que eu me senti realmente aqui ladeado e buscando, junto a Vossa Excelência, que é representante do Ministério Público do Estado da Bahia, a verdadeira justiça, que é o que deseja a sociedade famosa do Rio Preto. A senhora receba os meus cumprimentos e digo mais, não nos abandone, porque nós precisamos do Ministério Público, nós precisamos de doutora Thaís, nós precisamos deste órgão tão importante na fiscalização da lei do nosso estado, do nosso país, senão do nosso município de Formosa do Rio Preto. Receba todos os meus cumprimentos, doutora Thaís. Desejo também boa sorte a Vossa Senhoria, aonde a senhora militar, e leve as minhas lembranças aos luiz-eduardenses, a quem eu tenho também a grande estima nessa região oeste. Receba todos os meus cumprimentos e estendo os meus cumprimentos a todos os membros do Ministério Público do Estado da Bahia. Quero aqui cumprimentar a acusada, senhora Kailane. Quero dizer à senhora que Deus me colocou no seu caminho. Tenha certeza que eu não entrei no seu caminho por acaso. Tenha fé, e aqui eu desejo os meus sentimentos e sei que a senhora vai carregar pelo resto da vida esta culpa. Contudo, a vida ela precisa seguir. Estendo os meus sentimentos a toda a sua família, em especial aos pais, que hoje idosos, da senhora Lídia, que por sinal nenhuma mágoa carrega sobre esse fato, embora isso permeará por toda a nossa vida enquanto a gente estiver aqui essa lembrança, pois é um fato atípico, reprovável, e que a senhora está pagando, e Deus está mostrando a justiça para dar exemplo na sociedade, para que não venha acontecer, senão por motivo de grande necessidade, e ninguém está livre disso. Receba os meus cumprimentos. Quero aqui cumprimentar a minha funcionária, assessora, doutora Alice, que tem me ajudado nos últimos dias, nos últimos meses, em nosso escritório, e hoje trouxe para assistir pela primeira vez no Tribunal do Júri, e disse a ela que quero ela em breve aqui comigo, me ajudando inclusive nos debates. Quero cumprimentar aqui os servidores da Justiça, na pessoa
do único oficial de justiça, constante ou restante, aqui nesta longínqua comarca de Formosa do Rio Preto, Berto Bispo, recebo meus cumprimentos, e aqui eu estendo os cumprimentos a todos os servidores da Justiça da comarca de Formosa do Rio Preto, e quero lhe dizer que depois que o senhor for aposentar, escreva um livro e conte toda a história do quanto o senhor percorreu neste rincão e grandioso município de Formosa do Rio Preto, em busca de cumprir a justiça, em busca de cumprir os mandados de forma eficiente, cautelosa e prestativa. Receba todos os meus cumprimentos. Aqui eu quero cumprimentar a nossa gloriosa Polícia Militar, nas pessoas dos meus ex-colegas da ativa, o Sargento Gutenberg e o Cabo Ironaldo, a Polícia Militar Bicentenária, esta que eu tive o prazer de por 12 anos estar na ativa, inclusive dividir viaturas com vossas senhorias aqui em Formosa do Rio Preto. Tenho um grande prazer, Excelência, de dizer sempre que passei pela Polícia Militar, e foi a instituição que eu confesso que me fez mais homem e me fez realmente entender o que é a disciplina e a hierarquia. E aqui eu quero aproveitar esse momento para dizer ao senhor Gutenberg que pelos anos aqui prestados de serviço na sociedade de Formosa do Rio Preto, com profissionalismo, como todos te conhecem, com seu jeito militar, firme, com personalidade forte, mas sempre buscando combater o erro, receba os meus cumprimentos especiais, porque o senhor foi para a reserva, retornou e agora se despede por vez da ativa da Polícia Militar, embora com certeza que esta farda nunca mais desgrudará da sua própria pele. Eu sei do seu perfil, que é militar por amor, e por amor à própria farda e os próprios serviços e a própria nação. Recebe os meus cumprimentos, os meus elogios, os meus parabéns, os parabéns da sociedade de Formosa do Rio Preto, que lhe deve pelos relevantes serviços prestados aqui junto à Polícia Militar do Estado da Bahia, em nosso querido município de Formosa do Rio Preto. Receba os cumprimentos deste jovem e humilde advogado. Meus caríssimos, excelentíssimos senhores juízes de direito nesta pauta, vossas excelências entenderam o que disse a promotora. Ela explicou como funciona o tribunal do júri. E vossas excelências poderiam estar perguntando por que o juiz não julgou esse caso e deixou a gente de mão. Existe dentro da legislação, na Constituição, no artigo 5º, artigo 74 do Código de Processo Penal e artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelo tribunal do júri. E quem são os verdadeiros juízes do tribunal do júri? Doutor Maurício? Não, doutor Maurício é o presidente que presidiu, que está presidindo toda essa sessão, e depois ele tem a função de aplicar, sentenciar e aplicar a pena diante aos 12 letreiros. Mas vossas excelências têm na data de hoje a grande e importante missão de decidir pelo destino de uma jovem que fez uma conduta reprovada pela sociedade, mas que não se pode enterrar uma pessoa que ainda tem toda uma vida pela frente. Sem adentrar aos autos e às provas e aos debates nesse início, quero dizer a vossas excelências que o Tribunal do Júri, completados 200 anos de existência, eu costumo dizer, como diz o promotor de justiça de São Paulo, Paulo Rangel, que o Tribunal do Júri nunca pode acabar. Por quê? Hoje é Cailane que está sentada no banco dos réus, mas amanhã poderá ser qualquer um de nós. E é por isso que, segundo as regras do Tribunal, a legislação penal, processual,
constitucional diz que serão escolhidos as pessoas da sociedade de conduta ilibada. Vossas excelências são o cerne da sociedade formosa do Rio Preto. É um exemplo. E aqui eu quero cumprimentar a senhora Ildete Amorim, excelentíssimo senhor Oswaldo Marinho, excelentíssimo senhor José Silvanei Serpa, excelentíssimo senhor Dalcivono, excelentíssima senhora Jussara Cox, excelentíssima senhora Glaucia Rodrigues, excelentíssimo senhor Carlos Rodrigues. Vossas excelências, como eu disse, têm nesta assentada a grande responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que vossas excelências não poderão julgar com o emocional. Vossas excelências têm que agir pela razão. Porque vossas excelências vão sair por aquela porta e vão deitar no travesseiro e dizer assim: eu fiz justiça hoje no fórum da comarca de Formosa do Rio Preto. E é isso que a defesa também busca nesta data. E aqui eu quero me apresentar. Meu nome é Roberto Correia de Andrade, acredito que conhecido por todos. Sou advogado especialista em processo penal, direito penal e tribunal do júri. Foi o que eu escolhi para a minha vida e procuro fazer com maestria. Assim como eu passei na sala de aula ensinando, assim como vários dos senhores, professores, procurei fazer, dar o meu máximo. Passei na polícia militar, procurei dar o meu máximo para servir a sociedade. E aqui estou, procurando dar o máximo de mim para realmente buscar aquilo que estamos aqui hoje, que nós acreditamos que há justiça. Senhores, eu quero iniciar aqui trazendo as escrituras sagradas, estas que nos guiam sempre. Eu costumo, quando eu iniciei o curso de Direito, eu aqui conversando com o juiz, doutor Claudemir, a quem eu tenho um grande apreço, o juiz, foi juiz dessa comarca, um grande justiceiro, que aqui foi perseguido, doutor Maurício, mas que sustentou a doutora Thaís. Todas as perseguições, todas as denúncias feitas, e sustentou pelo período que esteve aqui, fez justiça, e por esse motivo ainda é lembrado pela sociedade formosa do Rio Preto. E ele me disse: você iniciou o curso de Direito, compre uma Bíblia e siga os mandamentos, os capítulos e os versículos que são semelhantes aos artigos da lei. E assim eu fiz. E aqui eu quero dizer aos senhores, com relação ao fato que o advogado, o doutor Roberto, não veio aqui para tentar colocar na cabeça de ninguém aqui que Caiane é inocentinha, que Caiane não cometeu nenhum erro. Não estou aqui para dizer, com todo respeito, o que disse a promotora, que se buscou no emocional, que é a mãe. Como eu disse, só o fato de a vítima ter sido a mãe já é reprovado. Mas nós, como sociedade, muitas das vezes, nós temos um preconceito. E preconceito é um conceito criado antes de você ter conhecimento dos fatos. Mas é natural. É natural que quando tem um crime na sociedade, aparece uma manchete estampada para acusar o réu. Mas quando inocenta, lhe dão apenas uma notícia de rodapé. E quando se fala de conduta, nós precisamos de falar da teoria tridimensional do direito. Doutor Miguel Real explicou muito bem, deixou escrito. Fato, valor e norma. Quando se tem sociedade, tem conflito. Se tem conflito, tem polícia militar, tem promotor de justiça, tem juiz de direito,
E é natural. Não é natural o crime ficar impune. E aqui eu quero dizer aos senhores que lá em Provérbios 22:6 diz o seguinte, mas eu vou antecipar, existe uma passagem dele que diz: honrar pai e mãe e terás vida longa aqui na terra. Que maravilha! Quando nascemos, criamos esses princípios, e que pai e mãe devem sim ser honrados. São as peças preciosas é que nos deu a vida, com a permissão de Deus. Mas quem disse que na sociedade o pai e a mãe também não erram? E os princípios que os pais receberam dos pais, dos seus ancestrais, será se você está colocando em prática aquilo que você aprendeu com seus antepassados? E aqui Provérbio diz: institui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vou repetir. Provérbios falou aqui, ó, capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. As Escrituras Sagradas nos traz. Quando nós nascemos, como diz Piaget, Jean Descartes, os grandes filósofos, o homem nasce puro, a sociedade corrompe, mas nós nascemos com instinto também. Nós somos seres vivos, nós somos racionais e que, infelizmente, por alguns momentos, a gente torna também um ser irracional. Mas o que eu quero dizer a vossas excelências, não fica aqui só a obrigação do filho honrar pai e mãe. Pai e mãe também tem que honrar filho, dá bons exemplos. E aí vem a pergunta: que filho você quer para o futuro? Que filho você quer na sociedade? Como você está criando seu filho? E aqui, vossas excelências, eu não estou aqui pecando, nem condenando uma pessoa que não tem o direito de estar aqui para se explicar, com a senhora Lídia. Eu confessei ao doutor Maurício, quando eu vou para participar de júri, seja vítima viva, seja vítima morta, eu busco um histórico da delegacia de polícia, nos sistemas da polícia, a vida pregressa da pessoa. Porque não é que a pessoa que morreu, é que ela é santa. Porque quando ela estava viva também ela cometeu, ela pode ter dado causa ao fato. E eu fiz questão de não trazer nada aqui com relação à senhora Lídia. Foram ditos aqui. Ela foram A, foram B, eu não quero saber. Eu quero saber sobre o fato. Esse fato que infelizmente aconteceu da filha do avô. Aqui, na nossa sociedade famosa. Senhoras e senhores, seria muito bom se a sociedade fosse toda pacífica e vivêssemos de harmonia, que extinguisse a polícia, extinguisse, como na Rússia, as cadeias públicas. Aí seríamos uma sociedade. Infelizmente estamos um pouco longe dessa realidade, mas a gente pode amenizar, e vamos aqui hoje trazer justiça. Trazer justiça. Justiça é ser justo. Justiça é você atribuir a culpa conforme a conduta de cada um. E aí vem aquela pergunta dos grandes apóstolos e de Jesus Cristo: quem nunca errou, atira a primeira pedra. Mas nós não estamos aqui querendo justificar um erro com o outro. Quem cometeu o seu erro, que
seu. E é por isso que cada um tem um CPF, é por isso que cada um tem uma polegada diferente, é por isso que cada um tem uma conduta na sociedade e cada um responde pelos seus atos. Com exceção dos filhos, dos menores e dos incapazes. Senhoras e senhores, Vossas Excelências, formadoras de opinião, Vossas Excelências, pessoas representadas da sociedade, Vossas Excelências estão aqui representando mais de 25 mil habitantes da sociedade formosa do Rio Preto. Como eu disse, não vou pelo emocional. Quem é a acusada nesse exato momento? Cailane Carvalho. Quem é a vítima? Lídia Carvalho. Ponto. 17 do 2 de 2022. 17 do 11 de 2022. Pela manhã. Senhoras e senhores, eu não vou ficar aqui batendo onde morava, com quem morava, se tinha uma latinha de cerveja, se não tinha, como é que estava, como é que não estava. Ficou provado que a senhora Lídia tinha sua personalidade muito forte. Para não dizer outras palavras. Ficou provado que tinha problemas, não só com a filha, mas com outras pessoas da sociedade. Justifica não. Justifica não. Mas explica. Explica. Bairro Morada Nova. Bairro Morada Nova, vulgo Babilônia. É o bairro que elas moravam. Um bairro, diga-se de passagem, criado de forma desorganizada pelo Estado. Quando se fala de Estado, nós estamos falando de união de Estado, de município, governador, prefeito, presidente da República, que é a verba federal, que passa pelo Estado, que executa. Criou-se ali um bairro sem uma creche escolar, sem um posto da polícia, sem um posto de saúde, sem um saneamento básico, sem uma ocupação para os jovens daquele bairro. Isso justifica o que Cailane fez? Não. Mas nós precisamos trazer para essa pauta que não foi só acontecer um fato esporádico, não. Porque quando o Estado marginaliza a sua própria sociedade, ele está excluindo as pessoas do cerne da sociedade. E aqui nós não estamos falando de um grande centro, nós estamos falando de um bairro que necessita do Estado, do município, do poder público, uma atenção maior. Pessoas carentes. Vai combater a criminalidade? Não, mas ajuda. E ajudar não é só pegar Cailane e outro A e B que cometeu algum crime e jogar no cárcere, não. Contribuir com a sociedade é você, de forma social, investir e dar mais dignidade às pessoas. Aí sim, educação. Educação. Ocupação para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Eu observo, doutora promotora, e os policiais militares concordarão comigo, que onde se passa é uma montoeira de bares. Se ao menos um bilhar, uns bares, se ao menos, eu não sei como é que consegue abrir a porta do quarto e faz um bar. Eu sou contra isso em Formosa do Rio Preto, nada contra aqueles que são do ramo, mas que façam um negócio legalizado, que façam um alvará, que façam uma vistoria, para não se banalizar. Para não se banalizar, porque começa a legalizar, começa a ter fiscalização do poder público. Mas ao que parece, em Formosa do Rio Preto, quando fala de fiscalizar, ninguém quer colocar a mão.
Porque fiscalizar estraga prazer. Estragar prazer se arruma inimizade, briga, ameaça. Mas eu quero dizer a vossas excelências que existe uma frase que eu sempre propago: não há força que há de superar a inteligência. Era uma frase repetida pelo nosso saudoso sargento Oséias, o nosso pintado. Então, precisamos trabalhar a inteligência que Deus deu a cada um de nós. Então, senhoras e senhores, e aqui eu concluo esse meu pensamento, essa minha... Não estamos aqui dizendo que ela é a coitadinha porque mora no bairro Morada Nova, não. Porque qualquer bairro poderia ter cometido. Senhoras e senhores, vossas excelências são seres humanos. Vossas excelências também, nós somos dotados de harmonia e de angústia. Vossas excelências analisam que quando se trata desse assunto da filha que tirou a vida da mãe, o preconceito está vindo imediato. Kailane já está condenada desde o dia que cometeu o estado. Você não tem dúvida disso, ela já está pagando. Kailane não fugiu, Kailane estava em choque, em desespero. E detalhe, aqui eu vou dizer para os senhores, adentrando aos fatos, tá? Como é que aconteceu? Discussão, não foi a primeira vez, rotina de discussão, personalidade forte, brigas, discussões, luta corporal. E houve sim, excelências, uma pequena lesão, e que infelizmente ceifou a vida do senhor. Como bem disse a nobre promotora, uma mulher forte de 1,72 m de altura, uma menina franzina, não tinha capacidade nenhuma, não tinha intenção nenhuma de tirar a vida da mãe, mas aconteceu, infelizmente, e nós estamos aqui para ajudar ela. Agora dizer que Kailane tinha intenção de matar a mãe, não. Ela fez e vai pagar pelo que fez. Eu pergunto a vossas excelências, trouxe aqui fotos ensanguentadas para tentar talvez mexer no emocional de vossas excelências. Quem tem a intenção de matar não dá uma furada só. Quem tem a intenção de matar dá várias furadas. Quem tem a intenção de matar fura até o desfecho. Terminar o serviço. Como disse a promotora, 3 centímetros na perfuração, uma faca envolvida, 3 centímetros. Fiz questão de trazer a régua para mostrar para os senhores o tamanho de 3 centímetros. A perfuração foi essa aqui. A perfuração foi essa aqui. 3 centímetros. 3 centímetros. Perfuração. A nova promotora diz com intensa força, furava até o ará. 3 centímetros, foi isso aqui, eu fiz questão de fazer 3 centímetros, uma apenas perfuração. Quando percebeu sua mãe, ela se deixou, ficou em choque. Quem tem
imensa força foi essa, excelência? Aqui no alto, dizendo 3 centímetros. Mas a gente também não vai ficar batendo nessa tecla de que foi coisinha pouca, infelizmente foi um acidente, que foi um SAMU que não foi, que foi falta de socorro, não. Que a Cairane foi omissa e não prestar socorro, não, ela não tinha condições nenhuma naquele momento de fazer isso. Inclusive tinha um filho de 2 anos lá nesse mesmo envolvimento. E quando se fala de mãe, qual é a mãe que não quer proteger o seu filho? Qual é a mãe que não quer proteger o seu filho? E tenho certeza, Cairane, que todos os anos, no Dia das Mães, vai ser um dia ameno na sua vida. E quando se fala de mãe, de proteção, Cairane estava a proteger o seu próprio filho. Quem tem que educar seu filho são os pais, Maria e Mateus, que se balancem. Ela querendo dar uma regra ao filho, a avó, que é natural, querendo dar outra regra. Discussão, acalorada, velo emocional. Justifica? Não. Mas explica. Explica. Senhoras e senhores, quando no início eu falei de tribunal do júri, que qualquer um de nós podemos estar num barzinho, num restaurante, passando na rua, e sem insultar de forma você devolver aquela injusta, ou repelir a iminente ou aquela injusta agressão. É natural. É natural os policiais estarem trabalhando e alguém fez alguma coisa e tem que chegar energicamente, isso é natural. Ação, reação. Isaac Newton explicou isso na física. E quando se tem uma luta, uma discussão, uma demanda, mas ela poderia ir para casa, ou pedir a mãe para sair dali, ou depois voltava, depois vinha um arrependimento. O choro pode durar a noite inteira, mas o consolo e a alegria vem pela manhã. Senhoras e senhores, eu quero chamar a atenção de vossas excelências. Quero dizer a vossas excelências que o nobre advogado nunca irá fugir dos bons princípios pregados em qualquer sociedade e dos bons princípios trazidos pelo nosso mestre que pisou aqui na terra para nos deixar como exemplo o nosso Jesus Cristo que está aqui nas Bíblias, na Bíblia Sagrada. Talvez o Ministério Público está aqui pensando ou analisando, vai pedir a absolvição de Cairane. Eu não vou pedir a absolvição dela, não. Eu não vou pedir a absolvição de Cairane, não. E caberia uma legítima defesa. Aí sabe o que é legítima defesa? Quando alguém atentando contra você, você reage proporcionalmente ou se defende. Sabe quantas pessoas tinha lá na casa? Cailane, a Lídia e o filho meu irmão. Ela contou os fatos só porque ela quis. Ninguém obrigou aqui e ela não distorce os fatos, não. Do mesmo jeito que ela falou na delegacia, ela falou aqui. Ela não negou. E eu poderia muito bem dizer assim: você vai ficar calado, você não vai dizer nada, que é o direito constitucional dela. E o fato de só eu ter perguntado para ela, não quer dizer que ela não esclareceu, porque fui muito incisivo. E aí, senhoras e senhores, eu quero chamar a atenção de vossas excelências. A denúncia foi feita, Cairane foi presa, prisão em flagrante, convertido em prisão preventiva, ficou uns meses em Salvador. Cairane estava grávida quando foi presa.
como eu disse a ela, através da sua tia Delane, peguei o caso dela, quando ninguém na sociedade queria pegar. Eu só pego o caso depois que eu analiso os fatos. Não há réu sem defesa. Todo mundo tem direito a uma defesa. Está na lei. Fiz um pedido de prisão domiciliar. O juiz, à época, concedeu. Cailane já está 2 anos e pouco em prisão domiciliar. Nunca se tem um registro de Cailane que ela cometeu qualquer mínimo de deslize. E pelo contrário, eu chego até me incomodar, porque ela me liga com frequência. Doutor, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Não. Doutor, eu posso jogar bola ou não? Não está na decisão. Você tem que cumprir o que o juiz mandou. Acabou. E ela, sim, senhor. O que eu quero dizer? Não é uma pessoa voltada para o crime, não, excelências. Ela cometeu um único deslize da vida dela, que infelizmente, fatidicamente, foi contra a sua própria genitora. Isso a gente tem consciência de que é pesado, inclusive para vossas excelências julgarem. Mas nós não podemos fazer aqui nesta tarde a injustiça, mas sim a justiça. Senhores, Cailane foi denunciada pelo Ministério Público, na época, está aqui a denúncia, pelo crime de homicídio qualificado. Artigo 121, cara. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Homicídio simples. Homicídio simples não é porque furou com agulha, não. E aqui, como eu disse, doutor Moisés, aqui eu quero cumprimentar os advogados, doutor Moisés e doutora Juliana, aqui nesse plenário. E aqui eu digo, colocar um motivo fútil, sabe por que o Ministério Público colocou o motivo fútil, que é o parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, do artigo 121? Porque exaspera a pena. Vamos botar a pena máxima, vamos botar 40 anos, vamos botar 60 anos, 200 anos. Isso resolve o problema da criminalidade da sociedade? Não! Mais investimento, mais políticas sociais, mais pregar os princípios, regular os celulares das crianças que estão demais hoje. Os pais estão cometendo esse grande deslize, sargento Gutenberg. Esses dias eu cheguei ali, estava meu sobrinho com o celularzinho passando no TikTok, e hora e meia ficava eufórico. Eu disse, mamãe, isso aí está errado. Fiz até de forma acalorada, porque eu não tenho um filho e eu sou apenas o tio. Mas nós, como ser humano, a gente precisa também chamar atenção. As informações são demais. As pessoas estão ficando paranoicas com tanta informação, com tanta coisa ruim que acontece no mundo. E que as informações chegam com milésimos de segundo. Está enchendo. Como estamos criando as nossas crianças e adolescentes? Surge essa pergunta, fica no ar. Cada um tem a consciência. Salve, salve, Sr. Gutenberg, do militarismo. É um desejo que um dia todas as escolas fossem militarizadas. Não desmerecendo as escolas dos tempos de hoje. Mas a hierarquia e disciplina está perdendo o valor, os princípios. E aí eu quero dizer aos senhores, eu confesso aos senhores, que no meu escritório hoje, o que eu mais tenho é a ação de pensão alimentícia. E a ação que eu mais detesto na vida. Isso significa que os pais não estão cumprindo os seus deveres, as obrigações como manda a lei. Então a sociedade está fragilizada. Fragilizada. As crianças estão sendo criadas a todo custo. Sabe lá como, por quê? E infelizmente, resulta-se em uma sociedade pior do que já está. Nós precisamos combater isso sim.
Nós precisamos buscar a justiça, o direito do incapaz. Nós precisamos dar uma alimentação decente para as crianças. E aí, aquela velha frase filosófica de Pitágoras, grande filósofo: educai as crianças para não ser necessário punir os adultos. Se você não educar a criança, essa criança vai ter que ser punida pelo braço do Estado. Que sociedade nós queremos? Senhores, eu gostaria de dizer aos senhores aqui que aqui hoje nós temos um tripé de igualdade. Nós temos o juiz Dr. Maurício, que é o presidente desta sessão, é o juiz de direito. Nós temos aqui a doutora Thaís, que é representante do Ministério Promotor de Justiça, quem promove a justiça. E nós temos aqui o advogado, é quem promove a defesa. Nós temos aqui uma paridade de armas. Sabe o que é isso? Todos nós três aqui somos iguais, cada um tem seu papel. O juiz não está acima do promotor, nem do advogado, nem do promotor está acima do juiz, nem do advogado, nem do advogado está acima do promotor e do juiz. Então, cada um aqui tem o seu papel. E vossas excelências são independentes para proferir o seu voto conforme a sua própria razão. Para não delongar, excelências, existe materialidade nesse fato? Sim. Alguém faleceu por um laudo emitido pelo perito do Estado. Existe autoria? Sim, ela confessou, ninguém botou a faca na cabeça dela, na arma para ela confessar. Ela confessou o que quis. Ninguém aqui está negando nada. Ela cometeu um homicídio? Cometeu sim. Agora ela cometeu um homicídio simples. Ela não cometeu um homicídio qualificado, de uma pena de 30 anos, de 40, de 100 anos. Ela cometeu o que está aqui previsto, no artigo 121, caput, aqui, ó, do Código Penal. Artigo, homicídio simples, artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Mas aí lá embaixo desse artigo tem um parágrafo que diz assim: não vamos deixar só nisso não, para não ficar barato, vamos empurrar aqui o parágrafo 2º, vamos caçar o motivo, vamos botar aqui motivo fútil, vamos botar aqui não sei o que, vamos botar. Aí eu volto a perguntar a vossas excelências: o que é motivo fútil para vossas excelências? Se estivermos sentados e alguém chegar e nos agredir, você reagir, empurrar a pessoa cair e morrer, não é motivo fútil. Como eu disse, para cada ação tem reação. E como diz os mais velhos, quando um não quer, dois não brigam. Eu tenho aqui uns ensinamentos do Código Penal brasileiro por um grande escritor chamado Humberto Bernardino Senna, em que ele explica o que é motivo fútil. Não se pode confundir motivo fútil com motivo injusto. Motivo fútil, senhores e senhoras, é quando ele é banal. Quando alguém passa ali, ó, próximo do nosso cemitério, uma senhorinha lá, a guia. E aqui eu quero chamar a atenção da nossa promotora. Abrir esse parênteses para nos ajudar a solucionar o problema social. Formal não tem mendigo, doutor. Formal não tem morador de rua. É uma sociedade pacata, embora vivem com certa dignidade. Mas nós temos ali uma senhorinha, ó, morando lá no meio da rua, na calçada, lá deitada, se eu não tenho ideia. E estou buscando providência para isso. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer aos senhores que o motivo fútil é
o indivíduo passar ali, ver ela deitada lá, pô, e ir embora e matar a senhorinha lá. Aí é motivo fútil, motivo banal, motivo nenhum. Agora, a partir do momento que você é atingido, é insultado, é interpelado, é agredido, ninguém que seja de barraca. Isso é válido na sociedade de Formosa de Preto, ou em qualquer lugar que a gente passar. Então isso aqui não é motivo fútil, não. O motivo fútil, ele deve ser desclassificado, excluído. E Cailane vai pagar sim pelo que ela fez. Eu surpreendi aqui com certeza a acusação, que ela achava que eu ia dizer que era legítima defesa, embora ela agiu com legítima, mas eu não estou aqui falando que Cailane tem que pagar pelo que ela fez. Ela tem que pagar pelo artigo 121, caso que é matar alguém pena de 6 a 20 anos, que vai dizer a quantidade da pena, doutor Maurício, no final, as excelências vão votar. E é o que a promotora também está pedindo aqui no Ministério Público. Agora, colocar um aumento de pena para ela, só porque, e detalhe, com todo respeito, doutora, a instituição do Ministério Público, mas quase todas as denúncias do Ministério Público, quase todos os processos de homicídio, em que eu atuei, quase não se vê, doutor Moisés, um crime de homicídio pelo caput do 121. Por quê? Procurando outros parágrafos, motivo torpe, motivo fútil, ainda tem mais. Eu poderia estar trazendo para vocês aqui um homicídio privilegiado, que é a violenta emoção. Mas eu não estou trazendo nada aqui, eu não estou aqui dizendo que Cailane é inocente, não. E aqui eu trago para vossas excelências, nós precisamos sim fazer justiça em Formosa do Rio Preto. Ao contrário do que disse a promotora de justiça, e que se os senhores absolverem ela, estão trazendo uma maldade na sociedade de Formosa do Rio Preto, e eu concordo com ela. Precisamos dar exemplo para os pais, dar exemplo para as mães, dar exemplo para os filhos, os sobrinhos, porque é reprovado cometer qualquer crime contra qualquer pessoa, sobretudo contra seus pais ou contra seus ascendentes ou descendentes. Isso é fato, ninguém está aqui para contar historinha, não. Nós estamos aqui para fazer justiça. E fazer justiça, vossas excelências, é dizer que Cailane deverá responder sim pelo artigo 121K, homicídio simples, e tirar essa qualificadora que é o quesito 4. O crime foi praticado por motivo fútil, errado de briga, errado de biscoito? Não! Biscoito foi o que foi escrito pelo Ministério Público naquela denúncia. Aí eles botam biscoito, mas biscoito também tem valor, mata fome. Ainda que fosse pelo biscoito, não era motivo fútil. Porque esse biscoito poderia matar a fome da criança, como poderia atingir, porque segundo a mãe me disse que a criança estava com problema de dor de barriga e ela pediu insistentemente que a avó não desse aquele biscoito para aquele menino, porque o menino estava doente, e a mãe insistiu e brigou. Foi motivo fútil? Não. Tem nada de motivo fútil, eu vou explicar o que Bernardino disse para os senhores aqui, para nós. Não se pode confundir motivo fútil com motivo injusto. O motivo foi injusto, mas não foi fútil. Foi injusto, foi injustiça que ela fez, mas não foi fútil. Não se pode confundir o motivo fútil com o motivo injusto para o cometimento do delito. Eis que, a bem da verdade, todo homicídio é, via de regra, injusto. Você matou por qualquer motivo, meu amigo. A polícia militar está no combate, acertou o alvo de alguém que estava na iminência de lhe atingir. Derrubou. Mas foi injusto. Atrás dessa farda também tem um cidadão de bem, tem um ser humano. É ilegal, é ilícito? Não. Mas é injusto. Via de regra, injusto. Entretanto,
futilidade, deve restar demonstrada a desproporcionalidade entre a provocação e a reação do autor. Que inteligência esse autor nos traz? Eu vou fazer questão de ler novamente aqui essa passagem, por motivo fruto da doutrina aqui, ó. Humberto Bernardino Senna, ele diz o seguinte, que não se pode confundir o motivo fútil com o motivo injusto para o cometimento do delito. Eis que, a bem da verdade, todo homicídio é de regra injusto. Entretanto, para a caracterização da futilidade, ou seja, do crime tornar fútil, deve restar demonstrada a desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do autor. Houve uma provocação? Houve. Ela não agiu. A mãe lá sentada, ela chegou e furou, não, pelo amor de Deus. Mas não fez isso. Ela agiu mediante uma ação, tomou uma reação. E não foi desproporcional. Desproporcional é quando eu vou para dar um burro no policial e o policial me atira e me mata. É desproporcional. Eu estou longe xingando ele, se eu isso aqui, ele vai me atira. É desproporcional. Desproporção é isso. E se falar de desproporcionalidade, pegar uma franzina dessa com uma forte, uma desproporcionalidade, mas é inversa. E aí eu pergunto a vossas excelências, aonde está essa futilidade? Esse motivo de nada? É injusto. É pecador. E eu espero que ela se arrependeu dos pecados. E eu espero que vossas excelências também estenda o perdão para ela, igual Jesus Cristo perdoou todos aqueles que lhe causaram mal. É difícil na sociedade a gente conseguir trazer esses princípios, mas a gente precisa demonstrar aquilo que é futilidade, senhores. Eu insisto a vossas excelências, eu insisto em vossas excelências interpretar e votar conforme a cabeça de vossas excelências, votar conforme a verdadeira justiça que é a vossas excelências. E vossas excelências não estarão votando pelo doutor Roberto, pela doutora Thaís, ou pelo doutor Maurício, ou pela Cailane, nem precisa ter dozinha dela. Não precisa ter dó dela. Porque, como eu disse aos senhores e às senhoras, desde o dia que isso cometeu, ela já recebeu a condenação dela. Não tenha dúvida disso. E qualquer um de nós que fizermos isso, certamente vamos carregar essa culpa. Culpa, injustiça. Ser injusto é diferente de ser fútil. Um biscoito. Aí traz, José Silvanei Serpa. Traz, seu Oswaldo Marinho. É igual briga de menino na escola. Um deu um burro no outro, por causa do lápis, o motivo fútil, não. O lápis só foi a peça envolvida. Não foi só essa questão de biscoito, foi o desaforo, foi a postura. Porque a gente tem em mente que os filhos terão que honrar pai e mãe. Mas pai e mãe também tem que estar nos exemplos. Se o pai e a mãe é um traficante, a chance do filho virar traficante é quase 100%. Isso é fato da sociedade. Por isso é que nós precisamos de mais igrejas, de mais religião, de mais Deus, de mais ensinamentos, de mais escolas, de mais policiais comunitários, de mais justiça que funcione, de mais sociedade pregando seus princípios, de pai e mãe cuidando dos seus filhos, de pai e mãe pagando pensão para os seus filhos, dona Laércia. É demais, eu não vejo essa sociedade formosa.
que disse: Pitágoras educar as crianças para não ser preciso punir os adultos. Quando eu vejo a senhora Jussara, a senhora Glaucio, a senhora Ivete, o senhor Dalcivano, José Silvanei, professores desse município, um professor dizer: eu já não aguento mais a educação, entrega a parte. Eu não quero atingir os senhores e as senhoras. Porque se não estiver dando conta do sistema, entrega a parte, entrega para os militares que não levam conta. Eu sei o quanto vossas excelências, os professores desse município, têm passado. Aí eu pergunto a vossas excelências: os senhores estão para ensinar o conhecimento que tem ou para educar e trazer aquela regrinha de berço? Os filhos têm que vir de casa educar. A educação se adquire lá em casa. E se o pai é mal educado, o filho é violento, lá em casa ele toma chibata, é revoltado, ou é repudiado, é abandonado pelos pais, o filho vai crescer como, pelo amor de Deus? Ele vai chegar na escola como? E aí a carga desce nas costas do Senhor. Essa é uma realidade, mas nós precisamos nos unir. Nos unir para não termos mais outra Cailândia aqui sentada no banco dos réus, para não ter nenhum crime bárbaro, para não termos violência nas escolas. O conhecimento que nós temos ultimamente é que as escolas, infelizmente, senhores policiais militares, estão sendo palco de, inclusive, de criminalidade. Olha que povo chegando. Mas o que isso tem a ver, doutor Roberto, com a situação de Cailândia? Nós estamos falando aqui de princípios, relação, pai, família, pátria, amor. Tem alguém aí pregando amor? Se pregar o amor vai prevalecer. Mas se pregar a violência também irá prevalecer. Então eu volto a dizer, vossas excelências, nós não estamos aqui adentrando a quem fez, como fez, de que forma fez. O fato é que existiu um fato em que ela cometeu, ela assumiu, está aqui para assumir, está aqui para pagar a sua pena. Agora pagar uma pena justa. Pagar uma pena de 30 anos, só porque o Ministério Público colocou uma denúncia. Por que quis colocar? Que eu achei que a promotora iria pedir aqui a exclusão da qualificadora aqui, no parágrafo 2º do artigo 121. Porque não teve essa força violenta, não. Não teve intenção nenhuma, não aconteceu. E como eu disse, ela tem direito a pedir da absolvição, mas eu não pedi. E nem vou pedir. Eu vou pedir para ela uma pena justa. Que os senhores julguem a Cailândia pelo artigo 121. Tá. Eu não vou mais alongar com meia hora ainda. Eu não vou mais alongar, porque eu entendi e observo que vossas excelências entenderam o fato e a dinâmica. Foi um fato isolado. Um fato realmente isolado em uma casa. E que ninguém, infelizmente ninguém, teria ou teve a oportunidade de evitar. Inclusive, excelências, o motivo é tão provado que não foi fútil, que houve briga, houve discussão, houve luta. Foi que, inclusive, a própria promotora falou, repetiu. Houve briga, houve disputado. Depois você chegou lá e isso é grave. Isso não é bom, não. Não estou falando isso aqui com vontade, com amor, não. Confesso aos senhores
A prova disso é que eu estou aqui trazendo por uma questão ideológica minha de preservar os princípios e dar o exemplo para aqueles filhos. Não cometerás. Por quê? O objetivo de criar tudo isso aqui, de trazer os senhores aqui e fazer todo esse aparato, é exatamente por um só motivo. Só um motivo. Porque não tem como voltar mais atrás. O objetivo aqui, desse julgamento, é fazer com que outras pessoas não venham cometer o mesmo erro na sociedade. Esse é o objetivo do julgamento. Mas se fizermos um julgamento injusto, trazendo aqui um motivo fútil, eu digo a vossas excelências que irão pegar esses jovens, jogar dentro do cárcere, deixar lá por anos, e esse não vai resolver o problema. Embora ela tenha que pegar a pena de 6 a 20 anos. É o que traga a defesa, é o que traz a promotora de justiça. E para finalizar, chamando a atenção de vossas excelências, eu trago aqui mais uma passagem bíblica, em que diz também: honrar o pai com a mãe e ter a vida longa aqui na terra. Que maravilhoso! Todos os filhos têm a obrigação de honrar o pai e a mãe, sim. Mas lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: pais, não irritem teus filhos, antes crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem teus filhos, crie-os segundo o conselho do Senhor. Então o pai também, quando fala pai, pai e mãe, também não pode irritar seus filhos, tem que dar carinho, tem que dar educação. E isso o senhor, estou dizendo, não está lá na Constituição Federal, a obrigação do pai e mãe da educação, o dever da família, do Estado, educação, lazer, a vida, proteger a vida, proteger os direitos fundamentais, os direitos sociais, a saúde. Ainda que não possamos cumprir tudo aquilo que está na lei, mas pelo menos a gente tem que buscar o básico para que a gente tenha uma sociedade de verdade mais harmoniosa, mais igualitária. Senhoras e senhores, por último, eu quero aqui dizer aos senhores, aqueles que não participaram ainda do julgamento do júri popular, eu quero dizer aos senhores que vai ter esse quesito, o outro juiz aqui vai fazer na sala secreta, esses questionamentos para os senhores, e com esses questionamentos os senhores vão decidir a vida dessas jovens. Tem um filho pequeno, de 4 anos, tem um esposo, família, vive tranquilamente, e que merece sim a oportunidade, embora ela tenha que pagar pelo que fez. E lá o juiz vai perguntar aos senhores, quesito 1, no dia 17 de novembro do ano 2022, a senhora Lídia Carvalho Nascimento foi vítima de golpe de arma branca, faca, que culminou com a sua morte conforme o laudo constante do processo? Sim! Sim! Ela foi vítima de arma branca, foi? Faca foi, sim!
também pediu a promotora. O 2. Fazer a próxima pergunta. A acusada, a senhora Cailânia, você está sentada aí, foi autora do golpe de fato que matou a vítima? Foi sim, ela confessou. É réu confesso. Menor de 21 anos, data do fato. Tinha 19 anos na época. Ela sim tem materialidade e autoria. Ela sim, não tem dúvida. Ninguém está trazendo dúvida aqui. 3. O jurado absolve a acusada? Não. Eu poderia te trazer, doutor Mateus. A absolvição legítima, que também é o direito dela. Mas eu disse a ela, desde o primeiro dia, e disse à família: eu não vou trabalhar e pedir, porque eu não costumo trabalhar contra os meus princípios. Cometeu, tem que cumprir. Para dar exemplo para outras pessoas não cometer a mesma coisa na sociedade. Falei que estou cumprindo aqui, que eu poderia trazer a tese de legítima defesa, tem caberia, cavaduras, luta corporal, fez para não morrer, mas eu não estou trazendo isso. Não precisa absolver ela, é o que eu digo, que eu peço, que a promotora também pediu aos. Acusação. Vamos acusar ela, sim. É que poderia estar passando um filme na cabeça de Vossa Excelência, mas esse advogado é doido, está pedindo para condenar a própria cliente. Sim, justiça se faz assim. Isso é a verdadeira justiça. Para ela sentir o cajado da lei, para não sair impune, embora não tenha motivo forte, tem motivo injusto. E o quarto quesito, excelências, eu chamo a atenção da consciência de cada um de vocês. O quarto quesito é o que pega a defesa, com toda humildade, e espero que os meus esclarecimentos foram suficientes para mostrar aos senhores. O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de briga, em razão de biscoito, dado para não. Não tem motivo fútil. Tem motivo injusto, conforme diz Bernardino. Tem motivo injusto. Agora, o motivo fútil, não. Eu costumo dizer que dificilmente alguém mata alguém de graça. E aqui houve sim uma discussão, houve luta, houve briga, porque foi dito aqui, inclusive a própria promotora confirmou isso, houve briga, os vizinhos ouviram, ela confirmou, o filho estava no colo, o filho foi machucado até. Então, não tem motivo fútil, o motivo fútil é diferente do motivo injusto. O motivo fútil é quando não tem motivo nenhum, banal. É como se você estivesse no mato e tem uma caça, se atira na caça e derruba ali. Não tem motivo nenhum, não tem validade, embora para a natureza tem. Mas é diferente quando se trata de vida humana. Você dizer que uma jovem cometeu isso por um motivo, porque no meio da calorada discussão teve um biscoito. Então poderia ter dito aqui que era uma latinha de cerveja que estava lá no canto, que está na foto, que o Ministério Público insiste em perguntar na audiência de discussão, falar de novo aqui. Então por que não botar a latinha de cerveja, botou o sofá, botou a chave que estava embaixo da vítima, botou... O motivo fútil é isso. Houve sim, uma provocação desproporcional. Então não tem motivo fútil, sabe? E o que a defesa vem aqui, de forma muito humilde, pedir aos senhores que votem sim nos 3 primeiros quesitos, como pediu o Ministério Público. E vote não no último quesito, que é o biscoito. Retira o biscoito disso. Não foi por causa de biscoito, não. Não foi
biscoito. Então não tem motivo. O único quesito que a defesa diverge do Ministério Público é apenas o quesito 4. Vote não. O crime foi praticado por motivo de furto, em razão de briga, em razão de biscoito dado ao neto, não. Foram várias ocorrências, foram vários motivos. Ela falou aí que a gente não vem aqui ficar revisando o comportamento da vítima, que ela não está aqui para se defender. Não foi motivo de furto. E aqui, como eu disse, poderíamos trazer aqui a Vossas Excelências uma confusão na cabeça de vocês, que ela matou por legítima defesa, porque se ela não matasse, ela morria. Não é isso que eu estou pedindo. Não estou pedindo para absolver ela, não. Ela tem que pagar pelo que fez. E ela tem consciência disso desde o primeiro dia que eu peguei esse processo dela. Ela tem que pagar pelo que fez para dar exemplo para a sociedade informada do Rio Preto. Isso sim é fazer justiça, é trazer para a sociedade a pregação dos princípios, que ninguém pode cometer crime, que ninguém está acima da lei. A lei tem que ser aplicada, mas a lei não tem que ser aplicada somente conforme a acusação do Ministério Público em querer colocar um motivo fútil por causa de um biscoito que não foi. A proteção, os senhores sabem qual era o motivo principal dessa causa toda? Aquela criancinha que está ali sentada no rio. A mãe estava protegendo. Isso é natural, o avô e a avó querer fazer no dia de hoje as gracinhas e as vontadezinhas dos netos, que eu discordo. Para o Mateus, balanço, deixa com o pai e com a mãe. Nada de ficar com o menininho balançando de noite para os jovens para a festa, não. Balançou, pariu, balance, não tire a responsabilidade dos pais. E é isso que a gente vê na sociedade famosa e na sociedade odierna, na sociedade atual. Isso é uma realidade. E não estou aqui querendo trazer a mostração, não. Isso é uma verdade. É uma verdade que está dando mau exemplo. Deixa os pais criar seus filhos. O motivo não foi fútil, não foi por causa de biscoito. Foi porque a mãe e o pai disse aqui, queria criar de um jeito e a avó queria criar de outro. Esse foi o motivo. Biscoito só foi uma informação que o Ministério Público colocou aqui para poder dizer que era motivo fútil. Essa é uma realidade. Para não tomar o tempo de Vossas Excelências, eu agradeço a atenção de cada um de vocês e espero que cada um de vocês vote conforme o que foi defendido aqui por essa defesa, vote conforme os 3 primeiros quesitos, conforme o que foi defendido pela defesa e pelo Ministério Público, e vote não ao 4º quesito, que Vossas Excelências estarão sim agindo de forma justa e que sim vamos fazer um julgamento digno a ela, uma verdadeira justiça, e que ela vai sim cumprir a sua pena, né, onde quer que esteja, lá na execução da pena, que isso o advogado vai cuidar depois. E ela vai cumprir a pena dela, e ela vai mostrar para a sociedade que ela vai cumprir, e ela vai voltar para a sociedade e vai dizer, não faça isso porque eu fui punida. Dá como exemplo, ela vai, daqui para frente, ela vai pregar isso e vai dizer, olha, honrar pai e mãe, não façam o que eu fiz, não... Por favor, eu sofri a pena do Estado. Eu tenho um exemplo para lhe dizer, meu jovem, minha adolescente, minha criancinha. Olha, nesse Estado, nesse município, nesse país tem lei. Se não escuta pai, escuta coitado. Então, fazer um julgamento justo é votar sim os 3 primeiros quesitos junto comigo e com a promotora. E o último quesito, vote não, porque não tem biscoito. Tem um motivo daquele menino que está ali. Eu agradeço a paciência de cada um de Vossas Excelências, agradeço a participação de todos, cumprimento todos aqueles que vieram assistir, cumprimento a Polícia Militar, me despeço de Vossas Excelências, despeço o nobre juiz, que nos encontraremos em outras ocasiões, a nobre promotor, todo servidor da Justiça, e meu muito obrigado.